os pés e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Repita comigo: é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que a quem mais perdoou. Ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e vos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este? Quem é este que perdoa pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aleluia. Vamos só faça, vamos orar ao Senhor. Pastor Janice, me alerta pela gente. Ora aqui pela vida do pastor. Senhor Jesus, tua palavra é cura, Senhor. Tua palavra, Senhor, é vida sobre as nossas cabeças, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eis aqui o teu servo, Pai. Eu venho te pedir, Senhor, que tu fale, Senhor, nessa noite que precisamos ouvir, ó Deus. Porque muitas coisas passam pela nossa cabeça, Senhor, mas a sua direção vem da tua palavra, Senhor. Ah, Pai, abre os nossos ouvidos, Senhor. Cala todas as vozes que não são a tua, Senhor. Que somente a tua voz seja ouvida, Senhor, nesta noite, ó Pai. Através da boca do teu filho, ó Deus. Ah, Pai, cobre com o teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés, ó Deus. Que a tua palavra, Senhor, venha dividir a nossa alma e nosso espírito e fazer o que lhe apraz, ó Deus. Em nome de Jesus, nós cobrimos a vida do teu filho com o teu sangue nesta hora, Pai. Te pedimos, ó Deus, faz a tua vontade e o teu querer, Pai. Já te agradecemos em nome de Jesus. Por esse atalho, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da nossa mensagem está um tema para que os irmãos lembrem da mensagem. Vão comer nessa palavra. É deixe entrar. Tema da mensagem dessa noite. Uma mensagem que impactou meu coração. A gente vê o quanto nós não somos nada nem ninguém. O quanto Jesus é lindo, sábio, infinito. Nós estamos aqui vendo um trecho da palavra no qual o fariseu, doutor da lei, ele convida Jesus para que comesse na sua casa. Jesus aceitou, se assentou à mesa ali com o fariseu. E vai dizer a Bíblia que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, não fala o nome dela. Alguns vão arriscar, falar que era Maria Madalena, a tradição vai apontar para ela. Eu estava vendo, tem muita Maria na Bíblia. Tem muita Maria na Bíblia. Inclusive as Marias que acompanharam Jesus ali durante o processo da Via Cruz. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Maria Madalena foi alguém. Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. E a Maria, mulher de Zebedeu, que acompanhou Jesus. Mas em Lucas não diz o nome dessa mulher. Não fala o tipo de pecado. Alguns vão arriscar que era a mulher que provavelmente ia ser apedrejada. Jesus entra, mas a Bíblia não diz o nome dessa mulher. Fala que era uma mulher pecadora. Outros vão dizer que era Maria Madalena, enfim. A Bíblia não diz o nome
Mas ela soube que Jesus estava na casa de Simão, fariseu. Sabendo que Jesus estava na casa de Simão, ela vai entrar na casa de Simão, porque Jesus estava lá. Mas com certeza não era uma mulher bem-vinda na casa de um doutor, de um mestre da lei, como não era uma mulher bem-vinda na sinagoga, como não era uma mulher bem-vinda em lugar nenhum. Não sei qual o pecado, mas geralmente a pessoa vai atribuir à mulher naquela época um pecado de prostituição. Mas não estou falando que é isso. Mas uma mulher pecadora ouviu falar que Jesus estava na casa daquele fariseu. Entrou na casa, veio por detrás, veio abaixada, e ela começa ali a ungir os pés de Jesus, a chorar, a regar com as suas lágrimas, a enxugar com os seus cabelos. Alguém que já não suportava mais a vida que levava, era alguém que já não suportava mais viver daquela forma. Eu ouvi falar que em Jesus estava a esperança para tudo que ela precisava. E mesmo sem ser convidada, ela entra. Já viu alguém que entra sem ser convidado? Alguém que está tão desesperado, alguém que criou uma expectativa. Jesus poderia mudar a sua vida. Sabe, quando Jesus está no lugar, expectativas são criadas. O fariseu, quando convidou Jesus para ir até a sua casa, ele tinha uma expectativa. Ele convidou Jesus para comer na sua casa, isso gerou uma expectativa nele, o fariseu. Quando a mulher soube que Jesus estava na casa de Simão, gerou uma expectativa nela. Ela correu para lá, ela entrou. Pastor, por que o senhor está dizendo que ela não foi convidada? Porque se era uma mulher pecadora, não entraria. Não seria convidada. Deus vai colocar dessa maneira. Mas Jesus gerou uma expectativa na vida dela. Sabe? Ouvi um certo pregador dizendo que a vida sem expectativa não tem tempero. Que a expectativa é o tempero da vida. Se alguém aqui vivendo sem nenhum tipo de expectativa, está vegetando. Porque não tem mais expectativa de nada. Não quer conquistar mais nada, não sonha mais nada, não pensa em nada. Alguns já tem expectativa nos filhos agora, porque não tem nele mesmo, mas tem uma expectativa. Todos temos algum tipo de expectativa. E se não tivermos, tem alguma coisa errada. Mas a questão é, a expectativa é algo tão forte, é algo tão notório, que Paulo, no final da sua vida, ele tinha uma expectativa. Paulo sendo entregue por libações, ele tinha uma expectativa. Paulo vai dizer que ele combateu um bom combate, encerrou a carreira, guardou a fé, mas agora lhe era o quê? Esperada a coroa da justiça. Era uma expectativa. Paulo está tendo uma visão de futuro, uma visão escatológica, sabe? Uma visão de rei. Vou morrer nessa terra como mártir, mas me levantarei nos céus como príncipe. Tem uma visão. Quem tem coroa, irmão? Alguém que é da realeza. Quem tem coroa? Alguém que é filho, no mínimo tem que ser filho de um rei. Olha para o príncipe e a princesa que está do seu lado. É para você. Agora, para que uma coroa, presbítero Léo? A Bíblia vai falar de pelo menos 3 coroas. Da justiça, da vida e a coroa de glória. Para quê? Porque eu sou bom? Porque você é bom? Não. 24 anciões. Vou estar colocando diante deles as suas. Ou seu tudo que eu tenho e sou, e minha chegada até aqui. É porque o Senhor fez por mim. Entregando aquele que é digno. Aquele que me sustenta. Aquele que pode todas as coisas. Então Paulo tinha uma expectativa. Eu não sei qual é a tua expectativa. Não sei se as tuas expectativas já morreram. Teus projetos, não sei. Mas todos temos expectativa. Na verdade, o culto é o lugar dos encontros da expectativa. Mas o senhor está dizendo que o Espírito Santo tem uma expectativa em relação a mim? No culto, ele espera que os adoradores venham para cá e o adorem em espírito e em verdade. Ele espera sim que do nosso lado, nossos lábios, da nossa boca, saia o louvor que chega até o seu trono. Não pense que Deus, a gente acha que o lado mais forte não gera expectativa em nós. É impossível, irmão, surpreender a Deus, ele sabe. Mas eu posso dizer algo que ele tem em nós, é uma expectativa. João 4, versículo 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe, a gente procura a Deus por muitos motivos. Nós procuramos a Deus por vários motivos. Mas tem um tipo de pessoa que Deus procura. São os verdadeiros adoradores. Os que vão adorar ele, os que adoram ele em espírito e em verdade.
adoram se estiver bem, adoram se estiver mal, adoram se tem, adoram se não tem, adoram enfermo, adoram na saúde, adoram no manancial, adoram no deserto, adoram sorrindo e adoram chorando. Não é as circunstâncias que faz a nossa adoração. É o que nós sabemos, ouvimos e cremos. E temos dentro de nós. Então também gera expectativa. Se é culto a Deus, e o culto é o encontro das expectativas, Deus espera que você venha para este lugar e o adore. E glorifique o nome dele. Você sabia que nós temos essa responsabilidade? Nós somos instrumentos voluntários de louvor e adoração. Pastor, mas eu não estou bem para cantar, então ore. Não estou bem para louvar, então ore. Ou você ora, ou você louva. Fala para alguém assim, ó, que outra opção você tem? Ou tu vem para cá, ora, ou tu vem para cá e adora. Está triste? Ora. Está feliz? Cante louvores. Tem uma expectativa sobre nós. Nós somos o povo de Deus, irmão. Não dá para chegar no culto do encontro das expectativas de qualquer maneira. Às vezes eu estou triste, mas eu entendo que aquele que está no nosso meio é poderoso para atuar no meu sentimento, no meu posicionamento, na minha vida, nas minhas emoções. Entrega tudo para ele. Aquela mulher tinha uma expectativa. Simão tinha uma expectativa. O fariseu. Jesus tinha uma expectativa. Sabe, quando nós convidamos Jesus para a nossa casa, é culto. É culto. Convidou Jesus para entrar, vai ter adoração, vai ter louvor, vai ter palavra, vai ter ensinamento. Virou o quê? Culto. Um culto espetacular na casa daquele fariseu. Porque alguém vai entrar com uma expectativa diferente e vai mudar o que está acontecendo. Alguém vai entrar, sabe, sorrateiramente, mas a postura de adoração vai chamar a atenção de Jesus. Olha o que acontece. Fariseu agora, quando nós falamos de fariseu, tem um sentido de hipócrita, de legalista, religioso. Mas há 2000 anos atrás, eles eram os tops da teologia, os intérpretes da lei, com as suas várias interpretações sobre a lei, eram os fariseus, eram os doutores, os intérpretes da fé, os guardiões das tradições orais, acreditavam na ressurreição, acreditavam na vida eterna, entendiam de palavra, sabe? Existia também no cenário religioso daquela época os saduceus. Era elite política, era elite sacerdotal, pregavam apenas a Torá, a lei escrita. Eram mais focados na lei escrita. Não acreditavam em ressurreição, e não acreditavam nos anjos, na vida após a morte. Eram práticos, voltados para a manutenção e o poder do tempo. Esse era o saduceu. Isso aqui é a elite, etnia judaica. Isso aqui é a elite religiosa, no meio deles. Tinha fariseu, tinha saduceu, tinha os zelotes. Zelotes era um movimento político judaico do século I. Defendiam que a expulsão de Roma através da marra. Os zelotes eram na peia, era na espada, era na guerra, de expulsar Roma. Os zelotes queriam uma revolução, motivados pela crença de Deus, o único soberano e legítimo. Isso afrontava o imperador romano. Essa questão aqui. Tinha os essênios. Os essênios acho que é o grupo menos falado. São os essênios. Os essênios eram uma comunidade mística. Se afastaram do templo, porque falaram que o templo estava corrompido. Viviam em cavernas. Abriram mão de tudo, afastaram-se de todos, viviam isolados em comunidades. Esse aqui era o cenário político em Jerusalém. Fariseu, saduceu, zelote, essênios. Interessante que fariseus e saduceus não se davam. Porque um acreditava na vida eterna, o outro não. Mas na hora de crucificar Jesus se juntaram. Tem gente que nem não gosta do outro. Mas contra você não se juntar. É interessante isso. Tem gente que se junta. Quando é contra o povo de Deus, até que não se dá, se junta. Para tentar arrebentar com a nossa vida. Assim eles fizeram em relação a Jesus. Esse era o cenário religioso, político de Jerusalém. E cada um fazia um Deus
da sua maneira e a sua necessidade. Não vejo muita diferença de hoje. Hoje, nós estamos nos afastando do Deus bíblico, do Jesus da Bíblia. Hoje nós temos o Jesus terapêutico, o Jesus vingador, o Jesus psicólogo. A igreja ela tenta colocar Jesus de acordo com as necessidades que o mundo tem e a igreja tem também. Nos afastamos da luz da sua palavra. Não queremos inventar um Jesus para cada problema, quando ele já é a solução para todo tipo de problema. Temos que procurá-lo na palavra, na Bíblia. O Jesus da Bíblia, ou como alguns vão dizer, o Jesus dos crentes. Até isso já virou referência. Mas nem sempre é o Jesus da Bíblia. Jesus da palavra. Agora o fariseu ele vai fazer o primeiro julgamento. Essa mulher entra na casa dele e ele abriu a sua casa com uma única intenção. De saber quem era Jesus. De criticar os feitos de Jesus. De ir contra aquilo que Jesus estava pregando e fazendo. Tem gente que até abre a casa, irmão. Tem gente que até esquistou a porta e bata, é interessante. Não adianta só abrir, não. É mais do que só abrir. É como se recebe. É aquilo que se faz. Ele abriu a casa. Convidou Jesus para ter um banquete na casa dele. A mulher entra. Onde Jesus está, tem alguém necessário atrás. Tem alguém enfermo atrás. Tem uma multidão atrás. Não fala aqui se os discípulos estavam. O texto não diz. Mas ele também não andava sozinho. Sabe, querer Jesus tem que aceitar o pastor Claudemir. Sabe, querer Jesus para a tua vida tem que aceitar um presbítero Fábio. Tem que aceitar o irmão Fábio. Jesus não andava sozinho. Era ele já vinha com dor, só ele já enchia a casa. Sempre tinha alguém mais necessitado, sempre tinha alguém em volta. Não, é eu e Deus, pastor. Não existia isso dentro do Evangelho. Não existia. Quando ele entra, já o fariseu, ele vai falar com ele mesmo. Sabe, aquilo que você não fala, mas você pensa. Se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que toca, pois é uma pecadora. Ele está dizendo assim, se ele fosse homem de Deus, ele saberia. Deus falaria com ele. Se ele é profeta, ele teria o Espírito de Deus. E saberia que quem está tocando ele não deveria tocar. Porque havia isso em relação ao pecado. A lei da retribuição. Eu falei sobre isso na pregação anterior. Falei sobre essa lei aí. Tinha muito essa questão. Então ele saberia quem toca. Jesus sabendo dos pensamentos. Esse mesmo momento ele está sabendo aquilo que você está pensando. Essa mesma hora o Espírito Santo está sondando os nossos corações. Tem gente ouvindo a palavra, tem gente dispersa, tem gente com sono. A gente está sondando todas as coisas aqui. Nesse mesmo momento. Jesus sabendo aquilo que estava no coração, que o fariseu arrazoava, sabe? Pensava muito, crítico, não olhando para aquilo que Jesus fazia, mas para aquilo que poderia estar errado em volta, sabe? Tendo como crítica, valorizando a sua crítica pessoal e não olhando para Jesus, não olhando para o culto, observando demais, razoando no seu coração. Nós temos pregado aqui também sobre as questões de pessoas que razoam demais, deixamos de ver a beleza daquilo que Deus está fazendo, se razoarmos demais. Nem tudo que acontece é como a gente quer, mas Deus mesmo assim opera no meio da confusão. Ele opera, sabe, no meio da possível bagunça para nós, Deus está operando também. E ele está razoando. Ao invés dele olhar e aprender, ele levou Jesus para a casa dele para razoar sobre o ministério e aquilo que ele fazia. Está pensando em tudo. Razoando no coração. Mulher não podia entrar ali. Ela só entrou na casa dele porque Jesus estava lá. Sabe, tem lugares que o viciado não pode entrar. Ele só pode entrar se Jesus estiver lá. Tem lugares que a prostituta não pode entrar. Ela só entra se Jesus estiver lá. Tem lugar que o traficante não pode entrar. Ele só vai entrar se Jesus estiver lá. Tem lugar que o assassino não pode entrar. Mas se Jesus estiver lá, ele pode entrar. Inclusive, se Jesus estiver na igreja, pode entrar para ouvir a palavra. Pode entrar para ver se tem mudança. Onde Jesus está, a pessoa se não entra em lugares comuns, entram. Se Jesus estiver, primeiro. Se ele não estiver, não tem como entrar. Se ele estiver, até que haja preconceito, mas vai entrar do mesmo jeito. Porque onde ele está, é ele que governa, ele que manda. Podemos até olhar de lado, mas vai entrar do mesmo jeito. Se Jesus estiver no lugar, aquele que não é bem-vindo na tua casa, aquele que você não andaria do lado, mas no lugar que Jesus está, ele pode entrar. Olha para alguém e fala assim, deixa entrar.
Onde Jesus está, onde ele governa. Onde ele está, algo acontece. Sabe, a casa de Simão deixou de ser a casa de Simão a partir do momento que ele chamou Jesus. E agora uma mulher entra e não entraria se Jesus não estivesse lá. Sabe, tem pessoas que não são desejadas em alguns lugares. Só vai conseguir entrar se Jesus estiver lá. Pastor, mas na igreja, se Jesus estiver na igreja, vai entrar. Porque tem igreja que Jesus também não está. Também está do lado de fora dela. E não era para ser assim. Então ela só entra porque Jesus estava na casa de Simão. Aí o mestre não teve o que falar. O doutor da lei não teve como entrar. Ele estava para observar o que Jesus iria fazer. E aqui acontece algo tremendo, irmãos. Ela não era bem-vinda. Jesus ele vai fazer uma pergunta. Ele vai lançar uma parábola. Irmãos, as parábolas que acabam com perguntas no final são terríveis. Cuidado. As palavras que no final vem um ponto de interrogação, a resposta que você der pode ser juízo para a sua própria vida. Jesus vai virar um fariseu, ele vai proferir uma palavra com uma pergunta no final. Versículo 40, ele vai falar assim: respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 de dinheiro, né? E outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou ambos. Disse, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse: amará mais. Tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Agora está falando para Simão: Simão, o primeiro julgamento foi ruim. Jesus não saber quem era aquela mulher que estava tocando nele. Mas agora julgaste bem. Não, o que ele amara mais é aquele que ele mais perdoou, ou seja, aquele que ele mais devia. Mas só que a resposta de Simão também ia trazer um juízo para a vida de Simão. As parábolas com ponto de interrogação trazem juízo. Quer ver um exemplo disso? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 6. Não é bem uma parábola, mas o profeta Natan, Davi tinha se prostituído, não tinha havia pedido perdão, não havia se reconciliado, Davi estava julgando, Davi estava reinando, já havia se passado bastante tempo, casou em 10 meses, e o profeta vai chegar para Davi com uma história de um homem que tinha muitos bens, e que tomou a ovelha daquele homem que não tinha nada. Davi vai se irar, e a resposta de Davi vai trazer juízo para Davi. Esse homem é digno de morte, meu rei. Davi vai falar pro... E o profeta vai falar: esse homem é o Senhor, meu. Muito cuidado com as perguntas com ponto de interrogação. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Ele está dizendo para o teólogo, através dessa parábola, que existiam duas pessoas que se deviam. Existia um credor. E o credor da palavra é Jesus, é Deus. Existia um que devia mais, era a mulher. Existia outro que devia menos. Mas Jesus está falando para ele assim, ó: ela deve, mas você também deve. Ela é pecadora, ela deve. Para você ela deve muito. Tu acha que não deve nada. Porque nunca matou ninguém. Porque nunca roubou. Porque é o doutor da lei. Porque você lê a palavra. Mas nenhum dos dois poderiam pagar a dívida. Jesus está falando que só ele poderia pagar a dívida, o credor. Nem o que devia muito, nem o que devia pouco. Sabe o que está dizendo ele? Está falando para Simão: tu pode andar na linha para você, pode ser justo para você, pode ser teólogo, doutor na lei, fazer os teus ritos de purificação, mas você é tão devedor quanto ela. Isso que ele está falando para ele. Olha o que ele está falando, olha o que ele começa a pregar para fariseu. Eu falei que era um culto. Ele começa a pregar para o doutor da lei: pastor, fulano está assim porque merece. Eu não, eu sou justo, eu vou para a igreja. Somos tão devedores como qualquer um. Irmãos, eu estou ressignificando algumas coisas no meu coração. Sabe, tem uma frase que eu acompanho, ela me acompanhou um tempo da minha vida. Mas agora não está servindo muito mais para mim. Que muitos vêm pela dor e poucos pelo amor. Mas tem gente que apanha e não muda. Tem gente que apanha e não melhora.
Tem gente que quase desce a sepultura e não entrega o coração para Deus. Então o que eu começo a entender hoje, ressignificando algumas coisas na minha vida, é que todos vêm pela graça. Seja dor ou seja amor, é a graça que está sobre a nossa vida. É a graça que impera. Seja amor, é graça. Se você ama e enxergou que Jesus te ama, foi a graça que te alcançou. Se está todo quebrado e vem para Deus porque não aguenta mais, é a graça que te sustentou até aí para que você voltasse ou fosse para Deus. Olha para alguém e fala assim, ó, tudo é graça. Amor ou dor, a graça está em cima dos dois. Isso para mim hoje não serve mais, presbítero. Porque eu estou ressignificando algumas coisas através da palavra. Nós vivemos alguns jargões em nossa vida, na nossa caminhada, e nos ajudam até determinado ponto. Jesus está falando para aquele fariseu, ela deve muito. Tu acha que deve pouco, porque tu é teólogo, porque tu vai para o templo, porque tu adora, mas tu também é devedor. Nem você nem ela tem condição de pagar essa dívida. Só o credor pode pagar essa dívida. Sabe, irmão, nós temos que andar certo. Pastor, no tempo da graça, a gente não tem mais que olhar para a lei? Não. A lei é a expressão da graça de nós. Sim. Nós cumprimos. Sermão do Monte. Temos conduta como cristão. Nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. Não pense que não temos, não. Porque tem um pessoal aí da hipergraça, tem o evangelho da desgraça, acha que pode fazer tudo e tá tudo bem, presbítero Fábio. Não tá, não. Não tá, não. A palavra é a expressão da graça em nós. Eu faço a obra por quê, pastor? Para ser salvo, ninguém é salvo por obra. Não, nós fazemos a obra não para ser, mas porque somos. Somos salvos, e quem é do reino, quem tem a igreja da salvação, vai executar as obras do Senhor. Isso é automático, irmão. É algo que está dentro de nós. Jesus, ele vai jogar Simão para o alto. Vai jogar o teólogo para o alto. E ele, quando dá a resposta, aquele que amar mais é o que deve mais. Ele já está falando. Ele está falando, sem saber que está falando para ele, que aquela prostituta ama a Jesus mais do que ele que estuda a sua palavra. Mais do que ele que vai para a sinagoga. Mais do que ele que guarda as leis. Mais do que ele que guarda as várias interpretações. Que isso, pastor? O senhor está pregando besteira aqui, não estou não. Versículo 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água. Abriu a porta para mim, mas não me recebeu. Até abriu a porta. Até aqui que eu estou. Mas não me deste água. Não deu. Um copo d'água. Copo d'água, se bebe alguém, permita falar. Não deu um copo d'água. Jesus vai começando a enumerar para ele a diferença daquela mulher toda errada. Até então, toda errada. E do homem que guardava a lei, que andava com a palavra, que ia para a sinagoga e que ensinava. Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés. E aqui não é nem água para beber, era um costume. Visita, chegava, lavava os pés, escravo, lavava os pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas, os enxugou com cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, um beijo. Não me reconheceu. Não sabe quem eu sou. Não entendeu a minha presença. Não entendeu que eu estou aqui. Não entendeu. Não me deste o ósculo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Mas ele andava com a palavra. Ele estudava a palavra. Ele interpretava as leis. Era um homem religioso. Era um doutor na lei. Era formado em teologia. Mas não reconheceu Jesus. Estava ali para criticar, não sabia quem ele era. E uma mulher que chegou toda errada. Uma mulher que chega sem ser convidada.
Uma mulher que chega por trás, ela começa a lavar os pés dele por trás. Está pensando que a mesa era a nossa mesa? Aquela grandona? Por trás. Tem que abaixar muito para chegar até os pés dele, chorando. Jesus vai falar algo lindo aqui, irmão. Mas antes, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. É um chamado à igreja de Laodiceia a largar o orgulho, a pretensão e voltar para o amor de Deus, de Cristo. Mas também é um chamado para nós hoje. Sabe, não é só abrir a porta, não. É abrir a porta, mas é entregar as chaves de todos os cômodos da nossa vida. É fazer de Cristo Senhor da nossa casa, Senhor das nossas emoções, Senhor dos nossos pensamentos, Senhor das nossas atitudes, Senhor da nossa direção. Mas não é só abrir a porta da casa, não, é dobrar o coração diante dele. É mais do que só abrir de porta. É mais do que só botar louvor em casa o dia todo. É mais do que só se dizer cristão. É mais do que isso. Se perguntaram certa feita a um jovem, você é cristão? Ele falou assim, eu sou. Até canto no ministério de louvor. Ou até sou do teatro. Ou outro até sou obreiro. Ou outro até sou da intercessão. Mas sabe qual seria a resposta certa? Sou cristão. Pois Jesus é o Senhor da minha vida. Essa seria a resposta certa. Mas Ele é o Senhor da tua vida. Já entregou todas as portas. Já entregou as chaves. Já entregou todos os cômodos da tua vida. Até aquele que você vai no lixo e guarda aquilo lá. Sabe, parece que a casa está limpa. Mas sempre tem um cômodo, irmão. É o cômodo da bagunça. É o quarto da bagunça. Já entregou o quarto da bagunça para Cristo? Pastor, lá em casa não tem um quarto da bagunça, tem um porão. Onde tudo que é ruim eu jogo lá dentro, já não olho o tempão. Está tudo uma coisa por cima da outra. A casa parece que está limpa. Mas já entregou todos os cômodos da tua vida para Cristo? Deixa que estou à porta e bato. Sabe, não é só abrir a porta não, irmão Josivaldo. É entregar todos os cômodos da nossa vida para Ele. Entregar as chaves para que Ele possa abrir. O povo melindrado é o nosso povo, irmão. Povo feridento. Povo que guarda mágoas. Povo que guarda decepção. Da nossa boca sai uma coisa, mas Deus sabe o que nós temos no nosso coração. Mas Ele é o médico dos médicos. Jeová Rapha é o Deus que cura. Sabe, Ele enquadra o teólogo. Ele enquadra o fariseu. Ele acaba com o legalismo dele. Ele achando que porque ele fazia, ele não devia nada. Ele estava acima de alguém, nós estamos acima de ninguém. Nós não somos o dono da verdade. Nós andamos com a verdade debaixo do braço, mas é graça e misericórdia sobre a nossa vida. É Ele quem faz. Não há justiça. Não há justiça real em nós. Ele é o Senhor de toda a justiça. Tudo que somos ou temos vem do Senhor. Sabe, nós precisamos em julgar. O fariseu está tomando uma surra no culto. Jesus, ele mesmo respondeu: quem ama mais ao credor? Ele não respondeu que a mulher é a que estava amando mais. Eu ia falar: tu não me deste água para lavar meus pés. Não julgue minha cabeça. Tu não percebeu a minha presença. E ela toda abelada percebeu que eu sou. Eu era alguém diferente. Como pode? Às vezes a gente que estudamos a palavra, estamos na igreja, não estamos sensíveis à presença do Espírito Santo. Não estamos sensíveis àquilo que Ele quer fazer no nosso meio. Às mudanças. Como pode? Nós que nos chamamos como povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real. Já chegarmos no lugar, sabe, onde as expectativas se encontram e não conseguir nem adorar o nome do Senhor. Como pode isso? Como pode alguém que chegou agora, todo quebrado, cheio de vício, muitas das vezes vai entender quem ele era e vai sentir a presença dele no lugar, e a gente não sentia? Como pode, sabe? Com o tempo a gente costuma não tirar mais a sandália dos pés. Com o tempo, não se acostuma com a santidade de Deus, não, irmão. Não se acostuma com o mover de Deus, não. Se Deus está presente no lugar, tu é obrigado a tirar a tua sandália. Se Deus está presente, tu é obrigado a descer em reverência a Ele.
Seu lugar onde ele é, onde a palavra é pregada, onde ele habita. Sabe qual medo que eu tenho? É ficar frio. É me acostumar com ovelha, é me acostumar. Não! Se Deus se manifesta, adora o nome dele. Se o lugar onde ele se manifesta é santo, tira a sandália dos teus pés. Toma postura de adorador. Sabe, antes de ser pastor, Deus me chamou para ser adorador. Antes de ser evangelista, de ser presbítero, de ser pregador. Tu é adorador. Tem instrumento voluntário de louvor e adoração a Deus. Ela está adorando a Jesus. Versículo 47. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Que isso? O que Deus está? Jesus está dizendo com isso, né? Ele está dizendo que nela existe um profundo reconhecimento da misericórdia de Deus, sabe? Uma demonstração intensa de amor e gratidão pelo que ele podia fazer pela vida dela. Ela experimentou o perdão de Deus de uma forma tremenda, irmão. Sabe? Lembra de onde Deus te tirou? Sabe, tem gente aqui que, pastor, meu pecado é ser fominha e danoninho. Cresci no berço evangelho. Não tenho muita coisa para falar. Mas Deus está falando isso, sabe? Que muito pecou, também muito foi perdoado. Ela sabe de onde saiu. Você está dizendo que para eu poder conhecer Jesus, eu tenho que pecar muito, ser todo errado. Não. Eu estou dizendo aqui nesta noite, irmão, que nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Cresceu na igreja, cresceu no Evangelho, não se acostuma a promover. Sabe, conheça a Deus e consiga conhecê-lo cada vez mais. Cresça na graça, cresça no conhecimento. Não faça desse lugar um lugar comum. Isso não é um lugar comum. Aqui é a casa de oração, onde se busca aquele que quando vem, o que é ordinário torna-se extraordinário. Não é um lugar comum. Pensa que adoração você tem dado a Deus. Você tem saído um novo cântico dos teus lábios, de fato ou não? Pensa nessas questões. O fariseu foi todo enquadrado, certinho, politicamente certo, politicamente justo, sem sensibilidade nenhuma, do que estava na frente dele. Sabe, seja um adorador, não seja um crítico da obra. Seja mais do que um observador, seja alguém que não olha da janela. Não seja alguém como Mical, que vê a adoração da janela e critica. Pensa no meio da adoração.